Olá! Você está no canal de Missões Nacionais e este é o quadro Voltei, e agora? Meu nome é Tasseli Ferreira, tenho 33 anos e eu vou contar um pouco sobre a minha experiência no campo missionário. Sou natural de Camaçari, Bahia, mas eu estou morando agora em Jaboticabal, interior de São Paulo. Sou membro da Segunda Igreja Batista de Camaçari, mas agora estou congregando na Igreja Batista Esperança de Jaboticabal. E tudo começou na Organização Mensageira do Rei, na Segunda Igreja Batista de Camaçari. Foi lá que eu aprendi o que era missões, que eu pude me apaixonar por missões, que eu podia entender o que era missões. E eu comecei orando e contribuindo. Mas cada dia mais eu me envolvia com missões, nas campanhas de missões nacionais, nos projetos de missões e também participei de Operações Jesus Transforma. O tempo foi passando e eu entendia que um dia eu ainda ia para o campo missionário, só que eu não sabia quando e nem onde ia ser. Em 2017, eu participei no acampamento de promotores de missões nacionais e lá eu recebi o meu chamado para ir para o campo. Foi aí que eu conheci o projeto Viver e eu tive a certeza que era a hora de ir para o campo missionário. E Deus me confirmou e preparou tudo. Pedi demissão do meu trabalho, preparei a minha família, pedi permissão ao meu pastor e deu tudo certo. Em 2018, eu participei da 19ª Turma de Radicais Cristolândia. Meu treinamento foi no Rio de Janeiro, 50 dias de treinamento. Depois, eu retornei para Bahia, para trabalhar no projeto Viver Bahia. E lá tive grandes experiências com o Senhor. Posso dizer que andei lado a lado com o Senhor, porque foram dias de milagres, coisas que eu jamais podia imaginar aconteceu, mas foi puro milagre do Senhor, porque se fosse pelas minhas forças, as forças da equipe que trabalhava comigo, nada daquilo ia acontecer. Então eu trabalhei no projeto Viver na comunidade, trabalhei nas escolas, fazendo campanhas nas escolas contra as drogas e também nas igrejas, palestrando, ministrando, tudo aquilo que o Viver fazia. E nós escolhemos! Eu jamais posso explicar o quão Deus usou a minha vida e a vida daquelas pessoas que estavam junto comigo no projeto Viver Bahia. Nós fomos usados para mudar vidas de criança, que hoje, com a outra equipe que assumiu, está colhendo os frutos que um dia a gente plantou. E eu dou graças a Deus por isso estar acontecendo. Porque eu retornei, mas o Senhor colocou pessoas capacitadas no lugar para continuar o trabalho. E quando o trabalho é do Senhor, ele não morre, ele continua. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei no período de 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses de grande experiência com Deus todos os dias da minha vida. E eu falo para você que sente o chamado de ir para o campo missionário. Vá porque vale a pena. Vale a pena ser radical. Vale a pena ter essa experiência com Deus. Você volta transformado como eu voltei. A minha vida não é mais a mesma daquela de antes de ser radical. Você vive as experiências que você não consegue imaginar, como eu já falei aqui. Depois de 1 ano e 9 meses, eu casei, vim morar aqui em Jaboticabal. Logo veio a pandemia. E eu não entendi porque eu saí de uma vida tão corriqueira, uma vida tão corrida, e eu imaginava que quando eu chegasse aqui eu ia continuar, mas não foi isso que aconteceu. Mas foi um tempo que eu cada dia me aproximava mais de Deus e cada dia eu aprendia mais de Deus, que foi o tempo da pandemia. E logo depois da pandemia, quando a pandemia passou, eu pude trabalhar numa escola de ensino médio, onde eu conheci jovens, crianças, adolescentes que estavam no meio da drogadição. E eu pude
com tudo aquilo, com toda aquela experiência que eu tive no viver, eu pude trabalhar com essas crianças onde eu trabalhei nessa escola. Eu também estou trabalhando agora em outra escola e eu pretendo continuar com o meu chamado, com a minha vocação, que é cuidar de crianças, que é ministrar para as crianças. E quando a gente volta, a gente fica um pouco perdido, mas Deus nos direciona para onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer e como a gente deve continuar o nosso trabalho. E foi isso que aconteceu comigo. O Senhor, Ele confirmou que eu devo continuar tudo aquilo que aprendi no campo missionário. E foi essa a minha experiência. Eu espero que você não negue o seu chamado, aceite o chamado, porque vale a pena ser radical.